Então abrirem suas Bíblias em João capítulo 10. João capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 27. João capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O tema da mensagem de hoje, portanto, é a voz audível de Deus. A voz de Deus. Irmãos, na última mensagem, eu falei do avivamento, né? E eu recebi mais reclamação do que visualização de pregações. Eu não sei como isso é possível, mas mais pessoas reclamaram do que visualizaram. Então já é quase uma perseguição, né, pessoal, né? Mas tudo bem. E eu tenho por princípio ouvir tudo que me é indicado, né? Pessoal, você está errado, ouve isso aí, assiste isso aí. Se eu conseguir, dessa vez eu não consegui ouvir tudo, mas ouvi boa parte. E, enfim, um tema que saltou aos meus olhos, que todo mundo falou, é pessoas dando testemunho. Não, Deus falou comigo, ouvi a voz de Deus e mandou fazer isso, fazer aquilo outro. E o tema de hoje é esse então, é a voz audível de Deus. A palavra de Deus aqui em João, capítulo 10, as palavras do próprio Jesus, está dizendo que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Então, de cara, a gente entende que quem é crente ouve a voz de Cristo, amém? Tá certo ou tá errado? Simples, ouve a voz de Cristo. Mas a gente vai entender como isso funciona, se a gente ouve a voz, uma voz que vem do céu como trovão, né? Alguma coisa assim, a Bíblia fala muita coisa. A gente vai tentar passar pelo máximo de versículos possível. Então me acompanhe, porque não é um tema fácil para mim também. E só pelo discernimento do Espírito Santo aqui, através da palavra de Deus. Pergunto aos irmãos, hein? É possível ouvir uma voz? Presta atenção à pergunta. A pessoa ouviu uma voz no ouvido. Ter uma visão, ou qualquer outra coisa nesse sentido, e essa voz que fala no seu ouvido, essa visão que você teve, que vai falar algo que às vezes até é correto, é possível que isso não seja de Deus? O que vocês acham? É possível? Possível? Todos concordam? Não sei. Vamos ver. Vamos descobrir. 1 Samuel 28. 1 Samuel capítulo 28. É o texto famoso. Já preguei sobre esse texto ao falar de espiritismo. E 1 Samuel capítulo 28, a partir dos versos 13, diz assim, então, a palavra de Deus. E o rei lhe disse: não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Só para lembrar, né? Saul está meio desesperado aqui e vai procurar lá uma adivinha. E ela faz lá um ritual qualquer e tem essa visão de deuses subindo da terra, né? Subindo da terra. Aí a partir do verso 14 diz assim: e lhe disse, então o rei perguntou a ela, né? Como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim e Deus se tem desviado de mim. E não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto.
E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e os teus filhos estarás comigo. E o arraial de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Perfeito. Pergunto, isso que Samuel, a visão de Samuel aqui falou para ele, aconteceu? Aconteceu. No dia seguinte, Saul, seus filhos, inclusive Jonatas, morreu todo mundo, tá? E foi uma morte terrível. Saul se suicidou, né? Cometeu ali o suicídio. E a Bíblia diz que isso aconteceu por ele ter chegado, lá em 1 Crônicas, vai dizer que por ele ter chegado a consultar espíritos. E esse espírito que Saul viu, vocês acham que foi Samuel? Samuel já tinha morrido. Vocês acham que o próprio Samuel, que, não sei o termo, não é encarnar, né? Mas, sei lá, apareceu ali a visão do Samuel morto, invocado, sei lá, não sei. Você acha que foi o próprio Samuel que falou com Saul ali? Não. Eu também digo que não. Já preguei sobre isso, não vou me aprofundar. Mas o texto diz que Samuel, ou a visão de Samuel... Rapaz, calma. A visão de Samuel saiu da terra, do de baixo. Eram como deuses saindo de baixo. E Saul perguntou para a adivinha o que ela estava vendo. Então ela disse que era um homem de capa. E ele entendeu que era Samuel. Então, para mim, o que ela viu eram demônios vindo da terra. E os demônios podem se transfigurarem. Então, respondendo a pergunta que eu tinha feito antes, sim, eu acredito ser plenamente possível alguém ter uma visão, ouvir uma voz, e essa visão e voz ser diretamente, mesmo falando uma verdade ali, né? Falou que ele ia morrer, ele morreu mesmo, ser enviado por Satanás. Difícil, mais um exemplo, Atos 19:16. Atos 19:16 diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, então Paulo está dizendo que ele saiu com seu grupo a orar. Paulo e o seu grupo foram orar. E o que aconteceu? Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E olha o que esse espírito falava a respeito de Paulo e dos homens que estavam com Paulo. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Pergunto, essa mulher falava a verdade? Falava a verdade. Paulo e os outros que estavam ali eram servos do Deus Altíssimo. No entanto, verso 18 vai dizer: isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então o espírito que estava nela não era o Espírito Santo, era um espírito adivinho, algo satânico, demoníaco, que fazia com que ela falasse ali uma verdade. Ela estava ali falando: olha, esses homens são servos de Deus. E, no entanto, foram repreendidos pelo nome de Jesus Cristo através de Paulo. Então é possível, perfeitamente possível, ouvir uma profecia, ouvir uma voz, ter uma revelação, essa revelação ser verdade, ter uma visão, e isso ser diretamente enviado, não por Deus, mas por Satanás. Mas Jesus prometeu que os servos de Deus, lá em João 10, filhos de Deus, os crentes, vão ouvir a voz de Deus. Como é possível, então, que se ouça algo que não é de Deus? Como é possível que se ouça algo que não é de Deus, sendo crente? E essa é a primeira pergunta. A segunda, que nós vamos tentar responder aqui: como é possível discernir se é ou não é de Deus? Como é que essa voz ou essa coisa é ou não é de Deus? Respondendo à primeira pergunta, por que Deus nos permite, ao crente, ouvir uma voz verdadeira que fala a verdade, ou ter uma visão de que fala a verdade, e essa voz, essa visão, ser enviada por Satanás? Por que Deus permite que os seus servos, eu acredito que Saul está no céu hoje, tá?
assim como Paulo, que eu não tenho a menor dúvida. E eles ouviram ali revelações enviadas por Satanás. Por que Deus permite isso? A Bíblia explica. É para provar, nos provar e saber se nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Deuteronômio, capítulo 13, verso 1, vai dizer. Deuteronômio, esperar os irmãos chegarem lá, Deuteronômio, capítulo 13, verso 1, vai dizer exatamente por que Deus nos permite passar por essas situações. Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 diz: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, então está falando de um profeta, alguém que tem sonhos, né? E fez um prodígio, ou seja, ele operou um milagre na frente das pessoas, esse homem. E suceder o tal sinal ou prodígio, ou seja, aquele sinal ou prodígio acontecer de que te houver falado, exatamente como ele falou, dizendo depois, né? Vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Então, por que Deus permite que nós vivamos certas situações? Porque o Senhor, nosso Deus, nos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus, andareis e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então Deus permite que se levante, conforme o texto está dizendo aqui, do meio do povo de Deus, não é de fora, é do meio do povo de Deus, como um profeta que tem sonhos, e permite que este faça sinais e prodígios, maravilhas, e que vão, no futuro, acabar servindo a outros deuses para provar os seus servos. Repare, então, que isso é algo sutil. Ele está no meio do povo de Deus, ele age como cristão, ele fala como cristão, e agindo e falando como cristão, os milagres o acompanham. Mas Deus o usa para nos provar, para saber se você vai dar ouvidos aos seus sentidos ou à razão da sua fé. Os seus sentidos lhe mostram, você vê o milagre com os seus olhos, você ouviu com os seus ouvidos, você conhece aquela pessoa, uma pessoa que você tem bom testemunho dela. Ela prega, no entanto, outro evangelho, outro Deus, de forma sutil. Por exemplo, um dos testemunhos que eu ouvi foi uma pessoa dizendo assim: olha, Deus, uma mulher falando, Deus falou comigo, eu ouvi, eu sabia que ele estava do meu lado, e ele me disse que eu ia ser pastora. Nós temos uma doutrina que a gente entende que não existe pastora na Bíblia. Então, como é que Deus falaria algo contrário à Bíblia? Como é que Deus iria falar com essa pessoa algo contrário à Bíblia? Mas é sutil, porque a mulher é crente. Eu vou dar um exemplo prático no final que aconteceu comigo e que eu, como crente, poderia também ter sido enganado. E aconteceu quando eu já tinha certeza da minha salvação. O verso 5, continuando. E aquele profeta ou sonhador de sonhos, por exemplo, só para ilustrar, eu ouvi um outro testemunho de uma mulher dizendo que Deus falou com ela, ela estava grávida, fora do casamento, e Deus falou com ela, teria falado com ela, que era para ela eliminar aquele feto e que depois, quando ela se casasse, engravidasse, esse mesmo bebê seria retornado a ela. Poxa, foi Deus que falou isso com ela? Eu não preciso ter nenhum conhecimento bíblico, nada, é só bom senso. Eu não preciso saber nada, só ter bom senso. É óbvio que não foi Deus. Agora, ela de fato casou, teve outro filho, deu o mesmo nome que daria. Vai falar para ela que não é? Chega para ela e fala, ó, não é não, tá errado, não vai acreditar. Não vai. Ela ouviu a voz de Deus, falou para ela. É uma relação íntima que ela tem com Deus, na visão dela. Mas Deus não se contradiz. Ele não pode falar algo contrário à sua palavra. E aquele profeta, verso 5, e aquele profeta, agora quão perto estão essas pessoas de nós? Vamos ver. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito,
e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Da tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Irmãos, nós não cremos mais, acredito que isso aqui é a mais pura forma correta de se agir nesse caso, mas nós temos leis e não se aplica mais a nós, né, isso aqui. Mas o texto deixa claro uma coisa bem simples, são pessoas próximas e íntimas, é o irmão, é o filho, é a esposa. Isso dá uma clara conotação da importância de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, porque pode vir deles e talvez pode ser que nos deparamos com a importante decisão de nos afastar daqueles que nós amamos. Como ele disse aqui, até aquele amigo que é íntimo da sua alma pode se chegar a você e falar, olha, vamos servir a outros deuses. É claro que não é assim, irmãos. Vamos fazer um templo de Baal, sacrificar uns animais aqui, tudo em nome de Jesus. Óbvio que não é assim. É sutil, é devagar, conforme o texto diz ali, para nos provar se nós vamos ficar fiéis naqueles que são os mandamentos do Senhor. Amém. Verso 11. Para que todo Israel ouça o tema e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes? Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação, então esses pequenos erros sutis são traçados e determinados como abominação. Certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo que nela houver, até os animais, e ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade de todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pegará à tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplica como jurou a teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardardes todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazer o que for reto aos olhos de Deus. Então temos que guardar todos os mandamentos. Detalhe, o texto diz claramente que tudo o que essa pessoa, essa cidade tem é anátema. A gente tem que estar afastado, não pode pegar uma vírgula. Do contrário, a ira do Senhor, o ardor da ira do Senhor estará sobre nós. Não temos qualquer complacência e conveniência, e às vezes acontece que são pessoas íntimas e que têm alguma certa influência, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente quer recordar coisas delas, mas a Bíblia está dizendo claramente que é para não ter nada com isso. Amém. E também explica como proceder com diligência, que foi dito aqui, investigando com calma, e se ficar claro que essa pessoa que age como cristão, que fala como cristão, que é íntimo seu, mas na prática quer que você sirva a outro Deus, nada com ela. A pessoa nunca vai dizer coisas dramáticas, como eu disse, vamos servir a Belial. Ela vai dizer assim, não, esse tio não vale mais. Vamos abrir mão desse pequeno tiozinho aqui da Bíblia. É só para aquele pouco, é aos pouquinhos, é devagar. E a gente vai aprofundar nisso, porque a gente quer saber quando Deus está falando conosco. Por exemplo, vamos lá em Isaías 28. E aí vamos ficar por Isaías. Se eu sair de Isaías, deixa um dedo lá, Isaías, que a gente volta. Isaías 28, a partir do verso 5, diz assim, naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo.
e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho. Então, como é que a gente vai identificar? Primeiro ponto, bebida. E com bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta, ou seja, o povo de Deus, erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícias e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios, ou seja, os bebês que são inocentes, só resta a eles, no meio desse povo que prega um falso Cristo. Por quê? E qual é a pregação falsa que eles fazem? Verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Então os homens de Deus vão se embriagando, vão se envaidecendo, vão perdendo a visão, vão se corrompendo de pouquinho em pouquinho e vão se sujando, colocando um mandamento sobre outro mandamento, uma regra sobre outra regra. O verso 12 vai dizer, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Ou seja, a pregação correta é simples, é fácil. Jesus acabou com isso, ele é o descanso, ele é o nosso refrigério, mas eles vão pervertendo. Como Deus reage a isso? Verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Então Deus dá a este povo exatamente o que eles fazem. Deus os aprisiona dando mandamentos sobre mandamentos e preceitos e regras sobre regras. Quando alguém nega o descanso que é Cristo e sai colocando um monte de regra para a salvação, a Bíblia então está chamando de escarnecedores, é um escárnio, e diz que eles dominam sobre o povo, dominadores do povo. Eu tenho o entendimento que essa é uma prática descrita lá em Apocalipse como Nicolaítas, obrigado, Nicolaítas. Eu ainda não elaborei isso de mais profundo, mas é uma prática que eu acredito ser, depois um dia eu vou elaborar, não dá tempo. Mas quer dizer o que? Nicolaítas, dominadores do povo. Então ele está chamando de dominadores do povo. E não sei se os irmãos já viram isso, mas tem igreja que o crente não consegue viajar no final de semana, não consegue fazer absolutamente durante a semana. Por quê? Porque se ele faltar o culto, o pastor fica de cara feia. Fulano vai brigar, porque o tempo todo tem aquela vida feita para a igreja e não para o Senhor. E às vezes a família precisa ter um momento próprio, precisa descansar, precisa viajar e ninguém entende. Verso 15. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte. Então esses estão dizendo, olha, a gente fez uma aliança com a morte aqui, com o inferno fizemos o acordo. Quando passar o dilúvio de açoite, ou seja, quando chegar a desgraça, a punição, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. Então estão achando que estão protegidos, libertos. Ou seja, pela mentira deles, eles acreditam que venceram a morte e que o açoite não os alcançará. Estes dias eu vi o tema de uma pregação, só o tema, não consegui clicar para ver não. Mas é um pastor muito famoso. O tema era o seguinte, muito famoso mesmo, o tema era o seguinte, como parar de pecar. Como parar de pecar. Irmãos, a pregação tinha mais de 1 hora. Não, eu vou falar para vocês aqui, para todo mundo, eu faço essa pregação com uma palavra. Eu não preciso de 1 hora. Como você vai parar de pecar para sempre? Nunca mais vai pecar. Uma palavra. Morra. Que no céu você não vai pecar. Você vai receber um novo corpo incapaz de pecar. Na terra, todos nós
pecamos. O próprio Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria, esse ele fazia. Então, eu não sei como esse pastor vai dizer para você parar de pecar, mas já é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, porque a salvação ali, a pregação é simples, não tem isso de parar de pecar. Você para de pecar porque não lhe é imputado o pecado, Romanos 5:8, perdão. Verso 16, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina. Quem é essa pedra, irmãos? Jesus Cristo. Que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Então é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, mas Deus colocou uma pedra sobre Sião. Quem crer, não se apresse. Então quem crê nessa pedra, que é Jesus, não tenha pressa. Relaxa. Está salvo, vai para o céu, está tranquilo. Mas o verso 17 vai dizer, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Esse acordo que eles fizeram com a morte. A gente não vai ser açoitado, não. E as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio de açoite passar, então sereis por ele pisados. Ou seja, se você não crê somente em Cristo, se acrescenta coisas à obra de Cristo, a justiça que será regrada pelo prumo, ou seja, será afinada, corretinha, o alcançará e o levará para o inferno. Amém. Um Cristo que precisa de mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, é uma obra humana, é um falso Cristo, um Deus fabricado, e o testemunho destes é falso. Então eu estou falando de ouvir a voz de Deus, eu estou falando de profecias, e eu estou dizendo que estes que pregam um Cristo fabricado, um Cristo que não é o descanso, um Cristo que não é o refúgio da alma, um Cristo que não nos permite relaxar, mas nos faz correr em mandamento sobre mandamento, está construindo para si um outro Cristo, um ídolo. Por exemplo, a Igreja Católica diz que fora da Igreja Católica não há salvação. Heresia. A Ellen White disse, guardar o sábado implica em salvação. Heresia, é um falso Cristo. Você não tem que guardar mais o sábado. Fora da igreja, aliás, em todas as igrejas que eu conheço, eu vejo pessoas salvas, que dão testemunho de sua salvação. Inclusive, na Igreja Católica, como a gente viu lá, uma moça que era católica, se dizia católica, mas que professou a fé em Cristo perfeitamente. Irmãos, sair de uma igreja e ir para outra igreja é difícil. A gente tem parentes, a gente tem amigos, a gente tem vínculos, é difícil. Mas crer em Jesus Cristo, receber a salvação é fácil. Isaías 44:8 diz assim, não vos assombreis. Continuando, a pregação de Isaías. Isaías é o profeta que mais falou acerca de Cristo. E ele está falando contra esse Deus falso fabricado. E vai dizer o seguinte, o testemunho desses que fabricam esse Deus é falso. Não vos assombreis, não temais, porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Então aqueles que creem são porventura as testemunhas de Cristo. No entanto, o verso 9, todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem para que sejam vergonhados. Então esses que dão testemunho, que fabricam deuses para si, como por exemplo Ellen White, que falou, teve visões, né? Não sei se vocês conhecem a história dela, ela ficava lá, com todo respeito, endemoniada, incorporada, em transe por horas e horas e horas, tendo visões. E numa delas visões, Deus o levou para outros planetas. Em cada planeta ela viu uma árvore da vida, uma árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal, não sei o quê. Não tem nada disso, irmãos, nada disso. Amém. Mas ela teve essa visão. Então esse testemunho que ela deu, da visão que ela deu, Isaías está dizendo aqui, suas próprias testemunhas nada vê e não entende, será que sejam envergonhadas. Um testemunho falso. Não é que ela não tenha visto, é que não vem de Deus. Porque a verdade, a falsidade, a mentira, é o oposto da verdade. E a verdade é o quê? O Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então todo o testemunho de qualquer um que pregue este Cristo fabricado, seja a forma como ele for, é falso.
Não é que não aconteceu, é que não vem de Deus. Ah, mas eu ouvi a voz de Deus, claramente, mas falou algo contrário à Bíblia. Não vem de Deus. Ah, mas Deus curou. Como é que a gente entende isso? Eu vi, uma pessoa falou para mim, eu vi o cara, saiu da cadeira de rodas, saiu andando, mas prega um outro evangelho. É falso. Eu vi o Senhor, já vi essa pregação também. Eu morri, fui para o inferno e depois voltei. É falso, irmãos. Falso. Sabe quem morreu, foi para o inferno e voltou? Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz que ele passou 3 dias no seio da terra lá, conforme Jó, no inferno, pagando pelos nossos pecados. Amém. Isaías 52, verso 4. Porque assim diz o Senhor Deus. Continuando a pregação de Isaías, ele está chegando lá em Jesus. Ele está falando que é falso, está denunciando e vai chegar em Jesus. Agora vai dizer, olha, porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente, o dia todo. Então, por causa dos dominadores do povo, por causa desses homens que colocam mandamentos sobre mandamentos e regras sobre regras, o nome de Jesus é blasfemado incessantemente. Não existe outro tempo na história da humanidade, pelo menos após o dilúvio, porque a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol, né? Mas, enfim, do céu. Pelo menos após o dilúvio, não tem nada, nenhum momento da história que o nome de Jesus foi tão blasfemado incessantemente como agora por causa da internet. Então o dia inteiro está rolando na internet blasfêmia dos dominadores do povo. Verso 6. Portanto, o meu povo, importante, hein? O meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo quem falo, eis-me aqui. Então tem uma outra dica importante para discernir se é ou não é de Deus. O povo de Deus sabe o nome de Deus. O povo de Deus sabe o nome que salva. Atos capítulo 10, que nome é esse? Atos capítulo 10, verso 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse que este está diante de vós. Ele é a pedra, aquela pedra que a gente já leu em Isaías, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação não vem por meio de Francisco, a salvação não vem por meio de Papa, a salvação não vem por meio de profeta, a salvação não vem por meio de Yeshua, a salvação não vem por meio de Yahshua, de Yehoshua e tantas outras variáveis em debate por aí hoje, crescente. Tudo isso é confusão que maqueia o nome do Senhor. Mas Atos 10 está dizendo que o nome, que não há outro, é Jesus Cristo. E o povo de Deus conhece o seu nome. Voltando para Isaías lá, estava em Isaías 52, verso 7. Chegando, Jesus, ele vai dizer, olha, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, de que anuncia o bem, e faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Os atalaias do Senhor, os homens de Deus, eles anunciam as boas novas. As boas novas. O que é a boa nova? É o Evangelho, é a salvação. Logo na sequência, ele acabou de falar, ele vai dizer, olha, agora eu vou falar qual é a verdadeira pregação. Tá? Vai explicar qual é a reação das pessoas à verdadeira pregação. Está lá em Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Cada vez mais isso aqui será verdade. Por isso, Jesus perguntou se haverá fé quando o Filho do Homem voltar.
Será que vai ter fé no mundo? Porque quem deu crédito à nossa pregação? Cada vez menos pessoas darão crédito à pregação desta salvação, desse anúncio de boas novas. Ou seja, pouca gente dará ouvidos, e faz sentido isso. Irmãos, eu não conheço nenhum pastor famoso que pregue a salvação correta. Zero. Tem um que eu acho que prega, pelo que eu vi, que é o pastor Rodrigo Musselin. O pessoal mandou lá, eu não conhecia, mas é bem famoso. Por enquanto, não ouvi nada de errado nele, mas vou ouvir mais um pouco. Oi? Não, estou falando famoso. Pastor, tem um monte de pastor que prega a salvação correta. Tem um monte que a gente não conhece. Eu conheço 2 que foram famosos e os 2 foram excluídos do YouTube. Os 2. Pastor Steven Ennis e Roger Jimenez. Os 2 excluídos. Chegaram a ser famosos assim, né? Vamos supor, 100 mil inscritos. Famoso. Mas hoje 1,5 milhão, 2 milhões. Não conheço pastor famoso que tem. Está dizendo aqui que isso vai diminuir. Meu entendimento. Verso 4. E qual é a verdadeira salvação pregada? O que é certo? Verso 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Irmãos, está no tempo passado. Jesus Cristo já tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não é assim, olha, Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, mas você tem que ficar constantemente se arrependendo, porque Ele está tomando ainda. Ele não tomou, Ele está tomando. Amém. Verso 8, pulei um pouquinho adiante, senão a gente não vai acabar hoje. Verso 8, da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então Jesus foi cortado, foi morto, pela transgressão do povo ele foi atingido. Jesus morreu pelas transgressões do povo, mas somente só as que o povo cometeu antes de aceitar Jesus Cristo, né? E depois que aceitou Jesus Cristo, se pecou, ele não morreu por esses pecados, não. É isso, irmão? Salvação? Não. Jesus Cristo morreu por todo o pecado. O texto é bem claro. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então Deus, Jesus Cristo, levou a iniquidade do mundo inteiro sobre si. No mundo inteiro. Mas se você cometer uma iniquidade, volta tudo. Ele devolve. Já paguei a iniquidade sua. Pecou? Toma de novo. Só iniquidade. Não. Uma vez só. Dou-lhes a vida eterna. Amém. Verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Jesus Cristo, sem pecado, morreu como pecador. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Olha, Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre si, ele intercedeu pelos nós, pecadores, mas a sua intercessão não foi suficiente. Você está num processo, entendeu? Está num processo. Se você se desviar, ele cancela a intercessão. É isso, irmãos? Não. Essa intercessão aqui, ele já fez. Amém. Já fez, está na Bíblia. Ele disse lá, orando diante de todo mundo, e oro para que eles sejam um conosco também. Ele já orou. Quem creu se torna um com Cristo. Ora, se eu sou um com Cristo, estou salvo, unido, recebi a vida eterna, quem poderá nos separar? Ninguém. Por isso que lá no João 10 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Ele levou os pecados, já levou no tempo passado, não existe processo. Se você pecar e cair, Jesus não vai lhe devolver os seus pecados, está sobre ele, tá? Ele vai pegar esse pecado. Por isso o texto diz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa o pecado. Ou seja, gente que anda no mundo peca e não lhe é imputado. Então vou fazer o que eu quiser. Faz o que você quiser e vai viver debaixo do castigo do seu pai.
Amém. É isso, porque a Bíblia diz que Deus castiga aqueles a quem Ele ama. Então, mas o outro faz tudo e Deus não castiga. Então, talvez não seja filho de Deus. Porque os filhos de Deus, eu castigo meus filhos, quem é pai castiga seu filho, porque o ama. Ora, eu entendi isso. Deus permite essa confusão para provar que o povo ama de verdade. Entendi como saber quem fala ou não em nome de Deus, né? Uma falsa profecia, mandamento sobre mandamento, essa coisa toda. Mas isso fui eu que ouvi. Isso fui eu, não foi ninguém que falou. Eu ouvi a voz de Deus. Eu tive uma visão. Como saber se eu vi e ouvi algo vindo ou não de Deus? Como é que eu vou ter essa certeza? Muito bem. Números capítulo 12, verso 6, disse assim. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Então, Deus fala com os profetas de duas formas. Ou em visão, ou em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então, irmãos, depois de Moisés, antes de Moisés, Deus falava abertamente com as pessoas. Falou com Adão, falou com Abraão, falou com um monte de gente, Enoque, sei lá, todo mundo ali, Matusalém, Noé, falou com todo mundo. E depois de Moisés? Depois de Moisés, Deus fala com as pessoas, com os profetas, através de sonhos ou visões. Não fala mais boca a boca, audivelmente. Irmãos, como foi difícil trazer isso aqui hoje, porque tem muito texto confuso sobre isso. Mas, depois de Moisés, Deus fala com os seus profetas por sonhos ou visões. Mas Samuel ouviu. Samuel estava dormindo. Mas Paulo ouviu. Paulo estava em uma visão. Mas fulano e ciclano. É sonho ou visão depois de Moisés. Amém. E quanto aos homens lá que estavam com Paulo e não viram, mas ouviram, então estavam vindo sem ter visão. Mas depois Paulo vai dizer que eles ouviram sem entender, como o som de trovão. E quanto aos homens que viram o batismo de o batismo de Jesus, e ouviram a voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eles também estiveram tendo ouvindo essa voz, tendo a visão do Espírito Santo descendo como pomba. Sempre por meio de visão ou sonho. 1 Reis, eu achava que Deus tinha falado com Elias também, fiquei confuso com isso. Mas 1 Reis 19, verso 7 diz assim, o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Herobe, no monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que fazes aqui, Elias? Então a palavra de Deus veio a Elias, mas por meio do anjo do Senhor. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse, sai para fora e ponte neste perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, então olha bem, Elias estava lá, veio o anjo do Senhor, e de repente, verso 11, passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no fogo. Um terremoto, pulei aqui, não no fogo. E depois no fogo, uma voz mansa e delicada. Aí pular no verso 13. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto numa capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Irmãos, passei uma revisão completa desse texto durante a semana, pedi ajuda a alguns universitários aí, para me lembrar algum texto. Os irmãos encontraram algum outro texto aí, de forma indubitável,
que Deus falou com a pessoa sem ser por sonho ou visão ou através de um outro anjo, alguma coisa nesse caso, a gente volta nesse tema aí. Mas estou convencido de que Deus falou com as pessoas por sonhos ou visões. Amém. O próprio Davi fala isso, que foi assim que Deus falou com ele. Pedro foi por visão, Deus deu a visão lá dos bichos. João, lá em Apocalipse, também deu visão. E aí a pessoa fala, mas eu ouvi Deus. Aí tem uma questão. Além de ter ouvido a voz de Deus, ou melhor, não ouvi a voz de Deus, eu ouvi um anjo, falou comigo. Como é que eu vou saber ainda? 2 dicas importantes. Então a primeira dica é, eu ouvi claramente a voz de Deus falando comigo, boca a boca. Então você desconfia. As outras 2 dicas. Normalmente, Deus ou o anjo, quando se apresenta, diz quem é. Ele não chega falando assim, meio de forma aleatória, de qualquer maneira. Ele falou quem era para todo mundo. Falou para Paulo, falou para Moisés, falou para todo mundo, se explicou, falou, Moisés, tira as sandálias, que você está no lugar santo, eu sou o Senhor. Começou a explicar para ele saber o que se tratava. Paulo chegou, mas quem é tu que eu vou perseguir? Eu sou aquele que tu persegue. Então, ele responde, ele esclarece, eu sou Deus, eu estou vindo em nome de Deus. O anjo que foi lá falar, responder a Daniel, falou, desde que você começou a orar, eu vim aqui e tal, mas fui resistido. Sempre explica. Ninguém ouve na Bíblia uma voz assim, sem saber quem é, e conclui naturalmente quem é Deus. Quem fez isso? Saul. Saul concluiu, entendeu ele, que era Samuel. E aí, o que aconteceu? O que a gente sabe, a Bíblia diz que ele morreu daquela forma, por ter consultado espíritos. Muito bem. Então, até mesmo no caso de Samuel, Eli teve que explicar a ele. O texto diz que Samuel não conhecia Deus. Então, por isso ele ouvia, Samuel, Samuel, ele saía correndo, fala Eli, tudo bem? Não, aí depois ele entendeu, explicou quem é que estava falando com ele. Sempre fica claro, a pessoa não fica em dúvida, será que foi Deus? Será que não foi Deus? Será que foi um anjo? Será que foi Deus? Será que foi alguma coisa? Não, Deus deixa claro, Deus não é Deus de confusão, tá? Ora, então, beleza, o cara fala assim, olha, irmãos, Deus está me mostrando aqui uma chave de um carro. Aí cada um interpreta o que quiser. É porque eu estou querendo comprar um carro. O outro fala assim, não, Deus está me mostrando um casamento. É o meu casamento. Deus está, eu estou vendo aqui uma mulher grávida, um pezinho de bebê. Puxa, é meu filho. A pessoa interpreta, entende o que quiser. Mas Deus não deixa confusão. Se ele for falar com alguém, vai falar claramente, fulano de tal, eu vim aqui para isso, o anjo mandou para aquilo outro. É assim que funciona. Se for genérico, a primeira dica, então, desconfie. E a segunda, que eu acredito ser a mais importante, a que mais falta hoje em dia. Prove o Espírito. Prove os Espíritos. 1 João, capítulo 4, verso 1, vai dizer, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. É óbvio que esse texto está falando de falsos profetas, de pregadores, está claro, não deixa dúvida disso. Está falando que você vai provar o espírito de quem está falando. Esse cara está pregando a Jesus Cristo? Não está pregando a Jesus Cristo. Mas também tem um ensino que nós temos que provar a todo o espírito. Amados, não creiais a todo espírito. Assim começa. Mas provai se os espíritos são de Deus. Então não é para sair crendo em visão e no que você falou. Você tem que submeter o que você ouviu, viu ou te falaram ao Senhor e prová-los. Então eu vou dar 3 exemplos que aconteceram comigo.
e vou dizer como é. Meu pai, toda vez que eu falo do meu pai, eu tenho história, meu pai faleceu, tenho histórias que são romantizadas por mim. Mas eu vou esclarecer uma coisa, não era fácil. Eu e meu pai discutir direto. Então, marca na minha cabeça o ensinamento que eu recebi dele, mas não foi aquele ensinamento assim, senta aqui, meu filho, eu vou te instruir, é assim, sabe? Foi por meio de muita briga, confusão, e eu discutia e tal, e depois meu pai tem razão. Aí, pai, desculpa e tal. E ele falava assim, não, meu filho, tá tudo bem. Eu falei pra você, não sei o quê. Era essa relação, porque nós somos seres humanos, não é isso, gente? Beleza. Porque eu vou dar alguns exemplos aqui, e a pessoa vai, puxa, o pai dele era tão sábio. Era na briga, confusão ali, tá? Beleza, mas ele era sábio mesmo assim. Muito bem. Meu pai sempre falava isso, falava, as igrejas estão se pervertendo, está tudo indo para o inferno, esses pastores, não sei o quê. E eu ficava discutindo com ele, porque eu, assim, na idade de João Gabriel, tinha o desejo de ter experiências fantásticas. Entendeu? Eu queria ser tipo Paulo, fantásticas. Acho que é o Trapalhões que falava fantástico. Queria ser igual o Paulo. Eu queria estar andando e pá, uma luz me derrubar do cavalo, eu vi, ficar cego, vai para não sei quem. Eu queria isso comigo. Eu achava que, aconteceu com o Paulo, por que vai acontecer comigo? E ficava buscando isso. Buscava ir na igreja e tal, não sei o quê, e nada. Uma vez, eu morava num apartamento que o meu quarto era uma ventania danada. Caía, derrubava livro. Era um negócio de ventava. Muito bem, era de esquina no apartamento. Aí eu fiz uma carta para Deus. Eu não lembro muito bem, mas eu achava que tinha que ter um sim ou não, um negócio assim. Eu acho que é isso. Botei na janela. Se caísse para fora, era uma resposta. Se caísse para dentro, era outra. Não tinha como, porque estava ventando. Botei um papelzinho na janela. Fui dormir. Quando eu acordei, o papelzinho estava na janela. Parado. Então eu ficava frustrado com isso, porque eu queria alguma coisa. Eu ia na igreja, o outro falava, Deus falou comigo, não sei o quê. O outro fez não sei o que lá. Eu falei, meu Deus do céu, o problema sou eu. Alguma coisa errada comigo aqui. E o meu pai falava, meu filho está errado, isso não sei o quê. E aquela coisa toda, brigava comigo. E ele falou assim, se você ficar buscando, você vai ouvir mesmo. Mas prova os espíritos para ver se é de Deus. Pois bem, certa vez eu estava orando. Meu pai era pastor e tinha passado por vou resumir assim, uma provação, né, na igreja. Onde ele foi muito firme. E eu tinha convicção de que ele estava certo na ocasião. Porque estava bem claro na palavra de Deus. E só que ele foi firme e deu tudo errado. Confusão danada, o pessoal queria tirar ele da igreja. Confusão danada, assim, uma loucura, deu tudo errado para ele. Ou seja, ele fazendo a coisa certa, as coisas dando errado. E eu comecei a orar, assim, muito emocionado, né? Orando, poxa, Senhor, por que isso está acontecendo com meu pai? Ele é um servo fiel, tal, luta pela sua palavra, prega a palavra, ganha almas. Meu pai foi um ganhador de almas incrível, muito bem. E aí eu ouvi uma voz audível do meu lado, claro como eu estou falando com os irmãos aqui, eu não estava dormindo. E a voz disse assim para mim, seu pai está fazendo tudo errado. Eu nunca dei esse testemunho aqui, estou falando publicamente, seu pai está fazendo tudo errado. Eu tinha a desconfiança de que ele estava fazendo. Tinha certeza. Na ocasião, naquela hora, eu passei a desconfiar porque eu fiquei na dúvida. Minha certeza se esvaeceu. Que ele estava fazendo tudo certo. Eu falei, poxa, meu pai está fazendo tudo certo. A voz está dizendo que está fazendo tudo errado. Aí eu lembrei do que meu pai tinha me dito. Quando eu ficava dizendo que queria ter experiência. Eu falei, olha, prova os espíritos. E o que foi que eu fiz? Perguntei, quem está falando comigo? E acabou. Não tive mais resposta. Eu tive certeza imediata que foi Deus ou que não foi Deus? Não, eu fiquei com essa dúvida aí um tempão. Beleza. Então essa foi uma. A segunda experiência. Eu buscando ali, tal, aquela coisa, muito emocionado, não lembro o contexto, orando, de joelho, levantei a mão, fui tocado fisicamente. Eu estou falando isso aqui porque eu sou, a nossa igreja, os irmãos sabem que eu sou ultra extrema tradicional. Então experiências assim são coisas, mas eu vou relatar para os irmãos. Depois eu vou dar a minha conclusão. Fui tocado, tive a impressão de que eu fui beijado. E eu comecei a chorar de emoção. Poxa, Deus me beijou, não sei o quê, aquela coisa, Deus me beijou, eu sou especial, não sei o quê. Eu lembrei.
de novo. E assim, enquanto eu chorava, a sensação de que quem quer que tenha interagido comigo estava ali. Eu sentia a presença ali. E eu chorando, emocionado, lembrei do meu pai, perguntei, quem é que me beijou? Acabou, não tinha mais nada, sumiu, foi embora. Essa foi a segunda. A terceira vez, aí já casado, eu já não buscava mais experiência nenhuma, não tinha mais nada. Já tinha estudado mais e tal, já era mais assim, não sei, dedicado. Né? Na ocasião não era muito dedicado. Muito bem. Casado, a gente estava aqui em casa, eu estava lá embaixo na sala, a Carla tinha ido dormir. Foi depois da obra? Não, muito, não tinha nem nascido. Eu estava lá orando muito intensamente, orando, a noite toda orando. De repente, barulho na cozinha. Pois eu parei de orar, eu levantei, eu fui até a cozinha e quando eu cheguei na cozinha, eu vi com esses próprios olhos uma mulher muito gorda que me aterrorizou. Que eu fiquei assim, morrendo de medo. Tudo que eu queria era não ter visto aquilo ali. E eu fiquei paralisado e a mulher saiu correndo na minha direção como se fosse me atacar e eu paralisado, de repente ela sumiu. Quando acabou, eu saí correndo. Os irmãos interpretam como quiser, tá? Depois eu vou dar meu entendimento. Saí correndo, abri a porta, fui lá fora. Tinha uma macumba brava com animal morto, dinheiro. Até peguei os dinheirinhos, as moedinhas. Mas enfim, tinha dinheiro, moedinha de R$1, macumba brava, bicho morto, comida, jujuba, um monte de coisa lá. Na porta da minha casa aqui. Agora isso já está até mais comum. Vira e mexe, um dia vocês vão chegar aqui domingo, vai ter alguma coisa ali, se eu não tirar de manhã. Beleza. Então é isso. Foi isso, não foi? Não quero nem saber, não me interessa. Mas a terceira, eu não tive mais dúvida, né? Isso não vem de Deus. Claramente, não vem de Deus. Muito bem. E nesse caso, então, eu não precisei provar o Espírito, tá? O que eu entendo disso, irmãos? O que eu entendo disso? Eu entendo que muita gente dessas que hoje dão testemunho de que ouviram a voz de Deus, nas 3 ocasiões, eu já era crente, já estava salvo, tinha certeza da minha salvação. Nas 3 ocasiões, eu ouvi. Esse povo hoje não prova os Espíritos. Então eles ouvem e Deus disse aqui que mandaria isso, que falaria, que daria visões a homens para os provar, ver se eles são fiéis. Esses homens não provam os Espíritos, acreditam no que eles falaram e aí vira Saul. Não é que o cara necessariamente é um anticristo, filho do diabo. Não é isso. É que ele está agora propagando, criando, sendo um dominador do povo e vai sofrer a punição disso. A gente já até leu aqui. Então, se eu, como crente, salvo, não tivesse provado aqueles espíritos, talvez hoje eu estivesse dando um testemunho do dia que Deus falou comigo e tal, e fosse algo emocionante. Irmãos, provai os espíritos. Cada dia que passa, mais e mais do sobrenatural nós veremos, tá? A Bíblia diz, se possível fosse, enganariam até os salvos, os eleitos. Então é para enganar mesmo. Apocalipse 19, se não for de Deus, vai ser como no caso de Saul, se você não provar o Espírito. Você vai concluir que é de Deus e aí ele vai falar como se fosse mesmo. E você vai acreditar naquilo ali. Mas se você disser que é de Deus, ele não vai te corrigir, não é isso? Como o profeta Samuel, a visão do Espírito do profeta Samuel, não corrigiu a Saul. Apocalipse 19, verso 10 vai dizer: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus. Só até aqui por enquanto. Então João, não estou falando de Francisco, não. Eu estou falando de João, que viveu com Cristo lá, tá? Teve uma visão e nessa visão João se enganou. Não é qualquer um não, foi João. Se ajoelhou diante do anjo achando que fosse Deus ou sei lá o quê, e o anjo fez o quê? O corrigiu. O corrigiu. Irmãos,
Se você pensa que está livre de ser enganado, você está enganado. Porque até João se enganou, tá? Quando João deu a honra de Deus ao anjo, ele foi imediatamente corrigido. Por quê? Porque o que é de Deus não deixa dúvida. É claro, ele sempre esclarece. Amém. Até quando não esclarece, como foi o caso de Daniel, que eu lembrei agora, Daniel disse que não entendeu, não entendi. O que Deus responde para ele? Não é para você mesmo? Vai ficar sem entender. Beleza, já é alguma coisa, né? Já respondeu. Como quando foi com Jó, né? Poxa, por que está acontecendo para mim? Aí Deus respondeu a ele, né? Contempla aqui. Respondeu. Jó, não sei se ele entendeu, mas Deus respondeu. Amém. Deus, não vai dar tempo de aprofundar aqui, né? Mas eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, bem clara para os irmãos. Não existe mais profeta como no Antigo Testamento. Não existe. Acabou. Profeta que vai chegar e vai dizer: eis que o Senhor te diz tal coisa. É melhor ele ler um versículo da Bíblia para ser verdadeiro. Não existe, tá? Por que não existe mais? Porque o véu se rasgou. A profecia de hoje é o quê? O que é a profecia de hoje? Vamos continuar no mesmo versículo. Mesmo versículo de Apocalipse 19:10. Ele vai dizer: porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quem são os profetas de hoje? Por que então que não existe mais profeta como no Antigo Testamento? Porque a profecia hoje, depois de Jesus Cristo, é a obra do Evangelho, é a pregação do Evangelho. Porque o testemunho, está escrito aqui, Apocalipse 19, verso 10, de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Quem quer que seja que vá falar profecia, essa profecia é a pregação do Evangelho. Pergunto então, como é que a gente pode ouvir a voz de Deus clara e audível e indubitavelmente? É lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia. Quer dizer que Deus não vai falar com alguém? Eu não posso falar isso. Deus faz o que Ele quiser. Quer dizer que Deus não vai dar uma visão? Não, Ele falou que daria visão aos seus profetas. Mas quer dizer que Ele esperou lá passar milhares de anos, dezenas de gerações. Homens e mais homens foram mortos, perseguidos, sofreram, para então escrever e nos entregar uma Bíblia bonitinha, organizada, condensada, com capítulo, com versículo, que você pode decorar, bonitinha. Depois que você decora a Bíblia, que você aprende, conhece a Bíblia, aí depois, quem sabe, mas você tem na sua mão resposta para tudo o que nós precisamos. Amém. E esse é a minha exortação de hoje. Pode encerrar?